Muito abaixo da crosta terrestre, sob o caminho de um dos rios mais conhecidos da história humana, a Escritura revela algo extraordinário. Não um mito, nem um símbolo, mas 4 anjos reais e poderosos. Eles não estão livres. O próprio Deus os aprisionou, e eles aguardam um momento específico para serem libertos. Não será um dia qualquer, mas uma hora, um dia, um mês e um ano determinados. Em Apocalipse 9:14, uma ordem é dada: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses não são seres pacíficos. Eles não trazem mensagens de consolo. Quando forem libertos, darão início a um dos períodos mais sombrios que o mundo já conheceu: a morte de 1/3 da população da Terra. Mas quem são esses anjos? Por que foram aprisionados? E o que acontecerá quando forem soltos? Neste vídeo, vamos revelar uma profecia misteriosa que liga Gênesis, a história antiga, o livro de Enoque e as últimas trombetas do Apocalipse. Estamos prestes a mergulhar nas Escrituras, no conflito espiritual e na revelação do juízo de Deus. Vamos começar nossa jornada para entender quem são os anjos presos sob o rio Eufrates. A Escritura revela uma verdade oculta. Vamos explorar. O Apocalipse pinta um quadro vívido com sinais, números, visões celestiais e caos na terra. Cada parte tem um significado, cada visão carrega uma mensagem, mas entre tantas cenas dramáticas, uma se destaca, assustadora, estranha e profundamente intrigante. Apocalipse 9:13-15 diz: o 6º anjo tocou sua trombeta. Ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O versículo seguinte diz: esses 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, para matar 1/3 da humanidade. Vamos parar um momento aqui. Isso não é linguagem poética, não se trata de suposições ou interpretações soltas. É uma profecia clara, descrevendo 4 seres específicos que executarão um juízo global. O mais chocante é que esses anjos não estão soltos. Eles estão acorrentados, contidos, sob controle, e não estão escondidos em qualquer lugar. Eles estão presos em um local específico, o rio Eufrates. Sua liberação foi marcada com exatidão. Isso mostra que tudo tem um propósito. É parte da linha do tempo de Deus, já em contagem regressiva. Esses seres não estão vagando pela terra, ainda não estão em ação. Estão confinados, esperando a hora em que poderão agir. E quando esse momento chegar, provocarão a morte de 1/3 da população mundial. Esse é um juízo em escala massiva, como nos dias de Noé. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos santos de Deus são descritos como acorrentados. Os anjos santos entregam mensagens de Deus, lutam suas batalhas e seguem suas ordens. Eles não são presos. Mas esses anjos são, o que nos mostra algo, são seres rebeldes, perigosos, caídos. Na Bíblia, anjos acorrentados aparecem apenas em situações graves, sempre ligados ao juízo, ao pecado e ao controle divino. Então, naturalmente, devemos perguntar: quem exatamente são esses 4 anjos? Por que estão sendo contidos? O que aconteceu no passado que levou a uma liberação tão assustadora no futuro? Será que fazem parte do mesmo grupo mencionado por Pedro e Judas, anjos que desobedeceram às ordens de Deus e estão guardados para um castigo futuro? Ou será que há uma história ainda mais antiga, que remonta às raízes da maldade humana, escondida nas primeiras páginas de Gênesis? Para descobrir quem são esses anjos aprisionados, precisamos voltar muito no tempo, antes do dilúvio, antes de Abraão, antes da lei ou dos profetas. Em Gênesis 6, 1-2, 4, encontramos uma passagem estranha e muito debatida.
Quando a população da terra aumentava e nasciam filhas, os filhos de Deus viram que elas eram belas e tomaram para si as que quiseram como esposas. Naquela época, os nefilins já estavam na terra. Esses seres surgiram quando os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas. Seus descendentes se tornaram os guerreiros lendários dos tempos antigos. Mas quem são esses filhos de Deus? Em textos judaicos antigos, apoiados por interpretações cristãs iniciais, eles são vistos como seres celestiais, vigilantes do mundo espiritual, que ultrapassaram um limite que jamais deveriam ter cruzado. Eles tomaram mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Esses filhos foram os nefilins, uma raça de gigantes, poderosos e violentos. Mas a ameaça que representavam não era só física. Trouxeram uma contaminação espiritual à humanidade. Foi um desafio direto ao plano de Deus para a vida. O que veio depois foi devastador. Gênesis 6, 5-7 diz que Deus viu como a maldade humana havia se espalhado e declarou que destruiria a humanidade, dizendo que se arrependera de tê-la criado. A rebelião desses anjos teve parte na vinda do dilúvio, um grande ato de juízo sobre o mundo inteiro. Mas o que aconteceu com esses anjos? Escaparam? Foram destruídos? O Novo Testamento nos dá a resposta. Em Judas 1:6, somos informados sobre anjos que abandonaram seu lugar e deixaram sua morada celestial. Deus os manteve presos em escuridão, acorrentados, aguardando o dia do juízo. E em 2 Pedro 2, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram. Em vez disso, os lançou em um lugar chamado Tártaro, uma prisão profunda e sombria, onde estão guardados até o dia do julgamento. Esses versículos revelam uma realidade assustadora. Certos anjos caídos não estão livres para vagar, estão presos nas trevas. Vamos observar com mais atenção. Esses anjos abandonaram seu lugar legítimo. Como resposta, Deus os trancou. Não por um tempo curto, mas por um confinamento eterno. Sua prisão? Tártaro, uma palavra da cultura grega que representa a parte mais profunda do submundo. A Bíblia é clara. Alguns anjos não estão agindo como demônios na terra, mas estão presos, esperando o julgamento de Deus. Agora, aqui está a possível ligação. Será que os 4 anjos mencionados em Apocalipse 9, aqueles mantidos sob o rio Eufrates, pertencem ao mesmo grupo? Como os de Gênesis 6, eles não estão livres. Como os de Judas e Pedro, estão esperando por um momento marcado de julgamento. E quando forem soltos, não trarão bênçãos, trazerão morte para 1/3 da humanidade. Essa não é uma ação dos anjos fiéis de Deus. É uma liberação de juízo. Embora a Escritura não diga os nomes desses 4 seres, a mensagem é clara. Há anjos rebeldes que se voltaram contra Deus de maneira grave. Por isso, foram trancados, não para serem perdoados mais tarde, mas para trazer destruição quando o tempo chegar. E o Apocalipse nos diz exatamente quando esse momento chegará. O lugar onde esses anjos estão presos não foi escolhido ao acaso. É bem específico. Solte os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, diz Apocalipse 9:14. Mas por que o Eufrates? Ele não é apenas mais um rio. Do primeiro ao último livro da Bíblia, o Eufrates tem um papel-chave. É mais que um local. É uma linha espiritual e histórica que atravessa toda a narrativa bíblica. Gênesis 2:14 o menciona como um dos rios que fluíam do Éden. Naquele tempo, o Eufrates simbolizava vida, beleza e o plano de Deus para o mundo. Fazia parte do paraíso criado para a humanidade. Mas com o tempo, o papel desse rio mudou. O que começou como um rio de vida se transformou em um lugar de separação, guerra e juízo divino. Na Bíblia, o Eufrates torna-se uma fronteira, tanto literal quanto espiritual.
Era a borda oriental da terra prometida a Abraão, como vemos em Gênesis 15:18. Ficava entre Israel e grandes impérios inimigos, como a Síria, Babilônia e Pérsia. Representava a linha entre o povo de Deus e as nações que não o seguiam. Por isso, quando o Apocalipse fala de anjos presos no Eufrates, pode significar que estão além do alcance da aliança de Deus, esperando para serem soltos. Em Jeremias 46:10, lemos: Aquele dia pertence ao Senhor, o Todo-Poderoso. É um dia de vingança. A espada devorará até se saciar. Deus diz que trará juízo na terra do norte, perto do rio Eufrates. Nesse contexto, o Eufrates é palco da justiça divina, onde o castigo recai sobre as nações desobedientes. E novamente em Apocalipse 16:12, outro momento dramático. O sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates e o rio seca. Isso abre caminho para reis poderosos do Oriente avançarem. Esse momento prepara o mundo para a guerra final, que muitos chamam de Armagedon. Observando esse padrão, vemos o Eufrates começar no Éden, depois se tornar uma linha divisória entre o povo de Deus e as nações hostis, e finalmente servir como caminho de juízo e invasão. Talvez o Eufrates não seja apenas um lugar no mapa, talvez represente algo mais profundo, um limite espiritual onde o céu confronta forças sombrias, uma espécie de portal ou local de espera, onde espíritos rebeldes aguardam sua liberação. Nas crenças da antiga Mesopotâmia, essa mesma região era vista como contendo portões e rios que separavam os reinos espirituais. Mesmo que não baseemos nossas crenças na mitologia, é interessante como algumas profecias bíblicas parecem refletir temas de tradições antigas. Talvez Deus tenha escolhido o Eufrates por um motivo. Como uma fronteira real e simbólica, ele representa uma linha final, um limite entre a ordem e o caos. Então, quando o Apocalipse descreve 4 anjos destrutivos presos no Eufrates, não está apenas citando um lugar. Está mostrando que esses poderes estão sendo mantidos logo além dos limites do mundo conhecido, fora do alcance da misericórdia de Deus, bem na linha do juízo que se aproxima. E quando forem libertos, isso marcará o início de uma destruição esmagadora. Vamos voltar àquele versículo impactante de Apocalipse 9:15. Os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Veja o nível de detalhe. Esses seres não foram esquecidos em correntes, eles foram mantidos prontos, guardados com intenção para esse momento exato. A precisão é impressionante, a hora, o dia, o mês, o ano, nem um segundo antes ou depois. Um juízo divino planejado e cronometrado com perfeição. Esses 4 têm um único propósito, e é aterrorizante: liderar um evento que causará a morte de 1/3 da população mundial. Mas quem exatamente são eles? Eles não são chamados de mensageiros. Não são descritos como portadores de luz ou adoradores. Não os vemos no céu glorificando a Deus. Em vez disso, estão confinados, perigosos, e são usados como instrumentos de punição. Existem 2 principais teorias sobre sua identidade. A primeira fala dos vigilantes mencionados no livro de Enoque. Embora esse livro não faça parte da Bíblia oficial, ele reflete o pensamento judaico antigo e é citado em Judas 1:10, 4-15, o que lhe dá certo peso. Segundo o relato de Enoque, antes do dilúvio, 200 anjos desceram do céu e tomaram esposas humanas. Os filhos que tiveram se tornaram gigantes, os nefilins. Esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, artes ocultas, astrologia, fabricação de armas e práticas corrompidas. Por causa dessa rebelião, Deus os julgou e os prendeu nas profundezas da terra até o juízo final. Em 1 Enoque 10:12-13, lemos que eles seriam mantidos sob a terra por 70 gerações, até o dia do castigo.
Parece familiar? Anjos presos na escuridão, esperando para serem libertos no fim dos tempos. Isso se conecta fortemente com a visão de Apocalipse 9. É bem possível que os anjos acorrentados no Eufrates estejam entre os principais líderes dos vigilantes, seres antigos cuja volta trará uma onda de juízo divino. Eles não são simples demônios, são espíritos antigos e perigosos, trancados desde os primeiros dias da rebelião humana. Agora, a segunda teoria, governantes angelicais do juízo. Essa ideia se baseia em passagens do livro de Daniel, capítulos 10 e 12. Ali, vemos referências a poderes espirituais chamados de principados. Em Daniel 10:13, lemos: "O príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias, mas então Miguel, um dos príncipes principais, veio ajudar." Esse versículo nos dá um vislumbre de uma batalha espiritual oculta, onde seres angelicais têm autoridade sobre regiões e nações. Esses não são espíritos menores ou demônios de baixo nível. São forças espirituais poderosas que governaram reinos como Pérsia e Grécia. Agora pense, e se os 4 anjos de Apocalipse 9 não forem apenas espíritos quaisquer, mas antigos governantes espirituais de impérios próximos ao Eufrates, Babilônia, Assíria, Pérsia, talvez até o reino perdido de Sumer? O alcance deles era territorial. Sua influência atravessa a história da humanidade. E quando forem soltos, iniciarão um conflito global como nenhum outro. Mas há algo importante: esses seres não estão soltos, estão acorrentados. Isso nos diz muito. Ao contrário de Miguel ou Gabriel, que cumprem as ordens de Deus todos os dias, esses seres não são leais. O fato de estarem presos mostra que são perigosos e devem ser mantidos sob controle até chegar o momento de seu papel no juízo final. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Só porque Deus permite que alguém ou algo cumpra seus propósitos, não significa que sejam bons ou santos. Em Isaías 10:5-6, Deus se refere à Assíria, uma nação que não o adorava, como instrumento de sua ira. Em Abacuque 1:6, Deus diz que levantou os caldeus, um povo feroz e veloz, para trazer juízo sobre Judá. Da mesma forma, os 4 anjos de Apocalipse 9 servem como armas de julgamento, mas eles não são santos, são vasos de ira usados por Deus, mas não submissos a Ele. São como uma tempestade violenta, mortais, incontroláveis, mas totalmente sob comando, autorizados a agir apenas quando e onde Deus determina. Sua libertação prova que Deus tem autoridade sobre todos os poderes, até mesmo aqueles que se opõem a Ele. E quando esses 4 anjos emergirem debaixo do Eufrates, o mundo sentirá toda a força do juízo de Deus. Agora vamos refletir sobre a dimensão do que está por vir. Apocalipse 9:16-18 diz que João viu um exército de cavaleiros, 200 milhões em número. Ele ouviu esse número claramente. Os cavalos e seus cavaleiros usavam armaduras brilhantes em vermelho, azul escuro e amarelo sulfuroso. 1/3 da humanidade foi morto por 3 pragas terríveis: fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas dos cavalos. 200 milhões, seja esse número literal ou simbólico, é gigantesco. Nos dias de João, esse número era muito maior do que toda a população da Terra. O objetivo é claro: impressionar a imaginação. Isso não é apenas outra guerra, é uma catástrofe global em escala sobrenatural. Não se trata de um conflito militar comum, é um juízo vindo do céu, dirigido por poderes espirituais, executado por um exército estranho e aterrorizante, não totalmente humano, e que provoca a morte de 1 em cada 3 vivos.
Pense bem, 1/3 de todas as pessoas, bilhões de vidas perdidas, nações em ruínas, cidades destruídas, o céu coberto de fumaça e fogo, o ar envenenado com enxofre, como na destruição de Sodoma e Gomorra, mas agora o mundo inteiro sofre. Isso ecoa os piores juízos da Escritura, as pragas do Egito, os céus em chamas sobre Sodoma, a água transformada em sangue, a morte dos primogênitos egípcios, o dilúvio nos dias de Noé, que apagou quase toda a vida, poupando apenas uma família. E desta vez é ainda mais severo. Isso não é mais um aviso. É o resultado de gerações de rebelião, idolatria e cegueira espiritual. Os anjos que antes estavam presos agora lideram um exército enviado para trazer juízo. Se o fogo, a fumaça e o enxofre são literais ou simbólicos, uma coisa é certa: representam destruição total e imparável. Alguns acreditam que esse exército seja sobrenatural. Outros acham que seja um símbolo de forças demoníacas ou até exércitos humanos controlados por poderes das trevas. Não importa como seja interpretado, o resultado é o mesmo: morte em massa, medo generalizado e um mundo quebrado. Mas talvez o versículo mais triste de todo o capítulo 9 de Apocalipse seja o versículo 20. Os restantes da humanidade que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Mesmo depois de tudo o que viram, a destruição, a evidência clara do poder divino, os sobreviventes não mudaram. Continuaram presos aos seus ídolos. Ainda praticavam artes ocultas, continuaram matando, vivendo em pecado sexual e roubando uns dos outros. É juízo sem arrependimento, dor sem mudança. Ninguém clama a Deus. Seus corações estão endurecidos, como o de Faraó no livro do Êxodo. No capítulo 9, versículo 12, lemos: "O Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não quis ouvir." Mesmo com as pragas arrasando sua terra, ele se recusava a se submeter. E agora, nos últimos dias, a mesma tragédia se repete. Deus não se alegra com a destruição. O desejo dele sempre foi que as pessoas se voltassem para ele, mas quando a misericórdia é rejeitada repetidamente, a justiça chega. Esse momento em Apocalipse marca uma mudança. Os poderes do abismo não estão mais sendo contidos. A guerra espiritual toma o centro do palco e a humanidade é forçada a encarar as consequências de sua rebelião. Ainda assim, mesmo agora, Deus deixa espaço para o arrependimento. Essa é a misericórdia escondida dentro do juízo, mas o mundo se recusa a aceitá-la. Neste ponto do vídeo, muitos podem se perguntar: estamos mesmo dizendo que existem anjos literais acorrentados debaixo de um rio? É uma pergunta válida. O Apocalipse usa muitos símbolos: dragões, bestas, estrelas caindo, castiçais que representam igrejas. Então, como devemos ler essa parte? É apenas uma metáfora ou algo literal? Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre confinamento espiritual. Não é apenas simbólico. A Escritura afirma claramente que, enquanto alguns anjos caídos andam livremente, outros estão presos em prisões espirituais. Apocalipse 20, 1-3, nos mostra um exemplo claro. João vê um anjo descendo do céu com uma chave do abismo e uma grande corrente na mão. O anjo prende o dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e o acorrenta por 1000 anos. Nesse texto, Satanás não é simbolicamente restringido. Ele é literalmente confinado no abismo, um termo usado na Bíblia para descrever um lugar profundo onde espíritos rebeldes são mantidos. Lucas 8:31 mostra os demônios implorando a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles temiam esse lugar. Para eles, não era metáfora, era real. Um local de sofrimento consciente e prisão espiritual, não destruição. Judas 1-6 acrescenta que os anjos que abandonaram seus papéis designados estão presos com correntes eternas na escuridão, aguardando o juízo final. E Pedro 2,4
explica que Deus não poupou esses anjos quando pecaram. Em vez disso, ele os lançou no Tártaro, trancando-os com correntes até o tempo do julgamento. Juntas, essas passagens revelam algo claro. Alguns anjos caídos não estão soltos no mundo. Eles estão presos em prisões espirituais. E quando forem finalmente libertos, não virão para trazer paz, virão para executar juízo. Mas por que um rio? Por que especificamente o Eufrates? É aqui que tudo fica ainda mais fascinante. O Eufrates talvez não seja apenas um rio no Oriente Médio. Ele pode representar uma fronteira espiritual, uma divisão entre diferentes reinos. Assim como o Éden tinha portões, e tanto o céu quanto o inferno têm limites, o Eufrates pode ter um papel duplo. É um lugar real, ligado a culturas antigas, mas talvez também funcione como um selo, uma porta ou até uma barreira sobre o próprio abismo. Esse conceito não é incomum na Bíblia. Muitos locais carregam significado espiritual. O Monte Sinai, por exemplo, foi onde o céu tocou a terra e Deus apareceu em fogo. O Rio Jordão marcou momentos importantes de transição divina, como quando os israelitas entraram na terra prometida e quando Jesus foi batizado. E o Vale de Rinom, ou Geena, era um lugar real que Jesus usou para ilustrar a realidade do inferno. Portanto, sim, o Eufrates pode ser tanto literal quanto simbólico. É um lugar geográfico, mas também, possivelmente, um portal espiritual ou entrada de uma prisão, selada por Deus até o momento certo. Esses anjos estão realmente presos em um local real? Todos os sinais indicam que sim. Embora o Apocalipse use muita linguagem simbólica, sua teologia é baseada na realidade. Deus tem o poder de prender seres espirituais. Ele acorrentou Satanás. Ele aprisionou os vigilantes. Ele expulsou demônios que temiam ser lançados no abismo. Então não é exagero crer que 4 anjos perigosos destinados a causar destruição mundial estejam neste momento confinados, talvez debaixo do Eufrates, invisíveis, desconhecidos, mas totalmente reais. Isso não é fantasia nem ficção. É uma verdade sobrenatural revelada pelas Escrituras. Quando a 6ª trombeta tocar, o que foi trancado será solto. O que estava contido se tornará a fonte do maior terror que o mundo já viu. Então, a verdadeira pergunta não é se isso é literal ou simbólico. A pergunta real é: estamos prontos para o que está por vir? Agora que desvendamos essa profecia intensa, o que devemos aprender com ela? A visão de 4 anjos aprisionados, liderando um exército de 200 milhões e causando a morte de 1/3 da humanidade, é algo aterrorizante. Mas para os que creem, essa passagem não é para causar medo, é para nos despertar. É um chamado para permanecermos alertas e lembrarmos que a volta do Senhor está próxima. Em Lucas 21, 26 a 28, Jesus disse que as pessoas ficariam tomadas de medo, com pavor do que viria sobre a terra. Mas aos seus seguidores ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça. A salvação de vocês está próxima. Quando o mundo treme, a igreja permanece firme. Quando o medo toma conta das multidões, o povo de Deus anda em fé. Porque por trás de cada toque de trombeta, de cada rolo de juízo e de cada figura do fim dos tempos, há um rei justo, um rei que está preparando tudo para restaurar o que é certo. Esses anjos não trazem destruição aleatória, eles cumprem uma missão divina. Sua liberação não é derrota, é parte do plano preciso de Deus. Mesmo no juízo, Deus está no controle. Mesmo em sua ira, Ele não se esquece da misericórdia. Essa profecia nos leva a refletir. Estamos vivendo como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento? Estamos acomodados no conforto ou estamos focados e fiéis? Estamos orando com urgência ou ignorando os sinais? Romanos 13, 11 a 12 diz: é hora de despertar, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos pela primeira vez. A noite está quase acabando. O dia
está chegando. Deus não revela o que está por vir apenas para nos informar, Ele revela para nos transformar. É por isso que Jesus insistia tanto com seus discípulos. Fiquem alertas, estejam prontos, permaneçam fiéis. Em Mateus 24:44 ele disse: Vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém espera. Os 4 anjos perto do Eufrates não são personagens de ficção. Eles não são símbolos de um conto. Eles são reais e fazem parte do juízo final de Deus. Mas a história deles não é apenas um aviso para o mundo, é um alerta para a igreja. 1 Pedro 4,7 nos lembra: este não é o momento para uma fé morna. É tempo de arrependimento, de reencontro com o propósito e de viver com a eternidade em mente. Porque a eternidade é real. Hebreus 10:10 e 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas ainda há esperança. Romanos 10:13 declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não só os religiosos, não apenas os que parecem bons, qualquer um que se voltar a Ele com sinceridade e fé verdadeira pode ser resgatado. Então a pergunta é: você estará pronto quando a trombeta tocar? Estará olhando para o rei ou tentando se esconder do juízo que virá? Essa profecia não é apenas sobre anjos, é sobre você e o que você vai fazer com o tempo que ainda tem. Se este vídeo abriu seus olhos para uma verdade que você nunca tinha visto, deixe seu like. Escreva nos comentários: você acredita que os 4 anjos ainda estão presos ou já foram libertos? Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa conhecer o que a Escritura realmente diz sobre o fim dos tempos. E se inscreva no canal para mais vídeos bíblicos sobre profecias ocultas, a linha do tempo do fim dos tempos e a esperança inabalável que temos em Jesus Cristo.